Olá, sejam muito bem-vindos. Obrigada por estarem comigo aqui, acompanhando essa série de vídeos. O que eu posso aprender desse orixá, né? Eu gostaria de pedir a vocês que estejam se identificando, que estejam gostando, que se inscrevam no canal, ativa o sininho, curte o vídeo, compartilha com seus conhecidos, né? E deixem seus comentários, dúvida, pergunta, sugestão, que na medida do possível eu vou, se vocês fizerem alguma sugestão, eu posso tentar atender. Perguntas eu vou respondendo e a gente vai conversando por aqui, tá bom? Então fica comigo que hoje nós vamos falar sobre Iemanjá, doceava. Iemanjá é a orixá do trono da geração e do amparo materno. Ela estimula nos seres o sentimento maternal ou paternal. É reconhecida como a mãe da vida, que rege sobre a geração e simboliza a maternidade, o amparo materno, a mãe propriamente. Protege a família, é o respeito, o amor, o despertar do amor em sua completude, onde tudo se harmoniza, permitindo que alcancemos a condição de ver e aceitar com amabilidade as pessoas como elas são. E eu diria que esse é um desafio enorme para a humanidade. Gente, vai ter interferência, tá? O pessoal tá todo mundo em casa, tem obra acontecendo, eu falei no outro vídeo, né? Tem uma obra do lado da minha casa e outra em frente. Graças a Deus as pessoas estão progredindo, né? Então vai ter interferência, vai ter barulho de obra, vai ter os meus cachorrinhos participando do vídeo. Quem tá aqui sempre assistindo já tá um pouquinho habituado. Eu peço a vocês que, se for possível, que vocês relevem e que vocês habituem, tá bom? Então, como eu estava falando, né? Um dos grandes desafios para a humanidade, e aí eu vou trazer assim para um funil mais fininho, para o ser humano, para a pessoa, para um ser. Um dos grandes desafios é justamente esse: aceitar as pessoas como elas são, porque nós queremos sempre que o filho seja mais obediente, seja mais estudioso, seja mais caseiro, seja menos isso, seja mais aquilo, e que o marido ou que a esposa, que o companheiro seja mais assim, menos assado. O tempo inteiro nós queremos que as pessoas sejam diferentes do que elas são. E Iemanjá nos estimula justamente ao contrário disso. Ai, gente, vai passar agora um carro de som. Eu vou tentar abafar o som dele, tá bom? Vou esperar um pouquinho. E aí é justamente esse sentimento, um dos sentimentos que Iemanjá estimula em nós, que nós tenhamos a capacidade de ter um amor maternal, um amor paternal para com todos. Que a gente consiga ter, como está escrito aqui, eu gostei dessas palavras, olha. Alcancemos a condição de ver e aceitar com amabilidade as pessoas como elas são. Então esse é um dos desafios. Quando você perceber que você está gastando a sua energia em querer a todo custo mudar alguém, para e pensa. Chama Iemanjá para agir em você, para despertar em você essa capacidade de amar a pessoa como ela é. Abrir o coração sem reservas, em doação plena de si mesmo, como fazem os que desabrocharam para o sentimento de maternidade e de paternidade.
Iemanjá é também a essência do feminino divino que compõe Deus. Que se a gente tiver uma visão mais ampla e não masculinizada, nos remonta ao exemplo de Jesus. Porque Jesus, ele trazia em si o perfeito equilíbrio entre as energias, né? O princípio do masculino e o princípio do feminino. Ele trazia isso com naturalidade. Se a gente for ver aí, né, as histórias a respeito de Jesus, os filmes, as ações de Jesus, é possível, para quem não tem essa visão tão fechadinha e cimentada, para quem consegue ampliar a sua visão, é possível perceber nos atos de Jesus, na forma como ele se colocou no mundo, o perfeito equilíbrio entre as energias do masculino e do feminino, né? Onde ele era visto como Deus Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo. Essa essência do feminino, ela nos estimula a estar em contato com as nossas emoções. E, gente, feminino aqui não é exclusivo da mulher. Esse princípio feminino é o equilíbrio entre as ações, entendeu? Entre a energia masculina e a energia feminina. Essa essência do feminino, ela nos estimula a estar em contato com nossas emoções, nossa doçura, nossa compaixão, nutrição, doação, harmonia perfeita e em equilíbrio com a natureza, sabendo observar e reconhecer que cada coisa tem seu ritmo e o seu tempo natural para acontecer ou ser, tá? E aí a nossa pergunta, né? Isso posto, isso esclarecido, o que podemos aprender dessa orixá? Jesus disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do Pai? E aí a gente está falando aqui também, né, lembrando que Iemanjá, ela protege a família, ela estimula essa amorosidade familiar, né? E aí Jesus faz essa pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do Pai? Ao dizer isso, podemos entender a sua demonstração de amplitude, estendendo seu amor por igual a toda a humanidade. E ele é o nosso mestre. Então nós devemos tentar aprender com ele, né? Extravasando para além da finitude do parentesco carnal, evidenciando que formamos uma única família universal. Então, quando a gente tem claro essa informação de que não existe, a relação ela não está finita ao parentesco carnal. As relações, elas são amplas no sentido de uma família universal, que era a visão que Jesus tinha para com a humanidade. Toda a humanidade era sua família universal. Então, se nós vivemos falando que devemos aprender com ele, por que a gente age diferente disso? Estão me entendendo? E aí é onde vai permeando as energias dos orixás para nos equilibrar, para nos colocar nos eixos, para estimular em nós aquilo que está precisando para atravessar determinadas situações, tá certo? Então, olha, podemos reconhecer essa vibração irradiar de Iemanjá, que em sua divindade cria os filhos, todos, né? Sejam dela ou não. Ela os cria para a vida, para que apesar da individualidade de cada um, eles sejam capazes de reproduzir em si o amor além da finitude carnal. Que sejamos todos cidadãos dignamente universais. E isso é tão gostoso de aprender, é tão gostoso de reconhecer,
né? E que serve assim como uma informação que no nosso dia a dia vai ser útil. A gente vai poder usar quando a gente perceber que está rolando a ribanceira dos nossos sentimentos. A gente lembra que Iemanjá está com todo mundo, né? Ela não está aprisionada dentro dos terreiros e dos barracões. Ela está no universo para atender a todos nós. Então isso nos dá um ânimo novo para continuar, para fazer as mudanças necessárias, para aceitar esse amor materno e paterno, né? Esse amor maternal e paternal que Iemanjá estimula em cada um de nós. Ela estimula a caridade em si mesma, que dentre outras benesses restaura a dignidade em cada um que sente-se compelido a levantar-se e superar obstáculos, seguir adiante para conquistar e manter a harmonia familiar. Quantos de nós fazemos isso diariamente? Agora, nesse momento de pandemia, né? Aqueles que não podem ficar em casa têm feito isso, têm sido abençoados e tocados por esse amor que Iemanjá estimula em nós, né? Olha aqui, ó. Quantos, né? Cada um que se sente compelido a levantar-se e superar obstáculos, seguir adiante para conquistar e manter a harmonia familiar, provendo o alimento, a saúde, a educação, a manutenção do lar por esforço próprio e com satisfação. Gente, se você faz e faz reclamando, você está afastado da harmonia. Você não está no lado harmonioso da energia de Iemanjá. Agora, se você faz com satisfação, tenha certeza de que você está em sintonia com essa energia. E aí eu falei das pessoas que têm, né, saído para trabalhar, mas também tem aquelas que estão ficando em casa e que estão da mesma forma promovendo a harmonia do lar, a educação, a manutenção da casa, a manutenção da família. Essas pessoas estão igualmente sendo tocadas por esse amor e por essa energia de Iemanjá, tá? Pelo menos eu consigo perceber assim. E eu gostaria que vocês tentassem ver por esse lado para que se amplie o entendimento de vocês. E aí eu coloquei aqui um exemplo para a gente poder perceber melhor isso, né? Que a gente observe o mar, né? O seu movimento de ir adiante e de recuar é que permite que tudo ali esteja em equilíbrio, que todo o ecossistema daquele ambiente esteja acontecendo, né? Então, olha, basta observar o mar. O seu movimento de ir adiante e de recuar garante a provisão de alimentos, a manutenção da vida, vai limpando, energizando, transmutando e trazendo paz e equilíbrio. Então, que nós consigamos tentar ser como o mar, que faz esse movimento de ir, mas que sabe também a necessidade de recuar, para que haja o equilíbrio, para que haja a manutenção da harmonia. Tá certo, meus irmãos? Então, eu fico por aqui. Essas foram as minhas anotações sobre essa orixá de tanto amor do trono da geração e desse sentimento de maternidade, de paternidade. Gratiluz.